Rádio Independente. Direto ao ponto. No quadro Direto ao Ponto, a participação do diretor da Fundação Napoleão Hill e Mastermind Rio Grande do Sul, Gustavo Bozetti. E o tema de hoje, envergonhe quem te paga. Fiquei intrigada aqui com esse tema. Bom dia, tudo bem, Gustavo? Bom dia, Rita. Foi bem na chamada. A chamada hoje bem, foi boa, né? Já... Inclusive, quero dar os méritos dessa chamada pro René Simões, né? Porque numa live que eu fiz com o René Simões, treinador de futebol, ele disse, aprendi com meu pai, envergonhe quem te paga. Entrega tanto a mais que a outra pessoa que está te pagando fica envergonhada. E saúdo aqui, né, o Ricardo Sander, Nicolas, Rita, Mike na mesa, Vanessa, os nossos queridos ouvintes. E hoje eu trago uma história muito interessante de um grande artista chamado Michelangelo, que viveu lá por volta de 1480, 1490, 1500, no início do século XVI. Michelangelo, grande escultor, foi contratado pelo Papa Júlio II para construir o seu mausoléu. Só que depois que o Papa tinha contratado os serviços daquele grande artista, que era o Michelangelo, o Papa descobriu que ele tinha alguns pontos de divergência com a Igreja Católica da época. E ele foi aconselhado para que tirasse o serviço do Michelangelo. E aquilo causou um grande alvoroço, porque Michelangelo já tinha separado as pedras que ele utilizaria para fazer o mausoléu do Papa Júlio II. E como uma forma de tapear aquela decisão para evitar um constrangimento maior, o Papa Júlio II deu uma outra atividade para o Michelangelo, mas foi aquela atividade para que ele não aceitasse, sabe aquelas atividades, vou te dar um serviço aqui, mas é um serviço para que tu diga não, né? E ele sabia que o Michelangelo não gostava muito de pintura, ele achava a pintura uma arte menos nobre do que a escultura, né? E só para colocar o nosso ouvinte ao par, o Michelangelo foi que esculpiu a Pietà, que é uma das esculturas mais lembradas, uma das mais fotografadas, uma das mais famosas da história. E naquele momento deram uma pintura para uma pequena capela lá para o Michelangelo fazer. E ele não sabia muito sobre a pintura, a arte de pintar. E o que ele fez foi que ele poderia desistir, mas isso poderia deixar algum tipo de constrangimento para a fama dele, para a honra dele na época. Aquilo poderia gerar um mal-estar ainda maior com a Igreja Católica, ou ele poderia aceitar o desafio. E naquele momento de dificuldade, ele simplesmente topou o desafio, se dedicou durante muito tempo, pesquisou a arte da pintura, e em 1508 ele entrou numa pequena capela e acabou 4 anos depois entregando o que hoje é conhecido como o teto mais famoso do mundo. Ele pintou durante 4 anos o teto da Capela Sistina, no Vaticano. E o Michelangelo, naquela hora da dificuldade, ele poderia ter deixado de lado o desafio. No momento que ele foi escanteado, que ele foi jogado para o lado, ele poderia ter desistido. E o que ele fez? Ele fez justamente o contrário. Ele aproveitou e fez o seu melhor, pesquisou, se entregou, se dedicou. E esse grande ensinamento nós podemos trazer para a nossa vida. Nas horas difíceis, nós temos que entregar o nosso melhor. Nas horas da adversidade, nas horas que nós estamos sendo rejeitados, nas nossas empresas, na nossa comunidade, na nossa família, nos nossos clientes, essa é a hora que nós temos que arregaçar as mangas e fazer o nosso melhor, caprichar ainda mais e envergonhar aquele que está nos pagando. E Michelangelo tem uma outra passagem que é muito interessante, porque como ele era um grande escultor, num determinado momento alguém perguntou para ele: Michelangelo, como tu faz para esculpir coisas tão bonitas? E ele disse: olha, eu simplesmente vi naquela determinada escultura o anjo dentro do bloco de mármore e eu simplesmente fui lá e o libertei. Ou seja, a visão do Michelangelo, como ele enxergava as coisas onde poucos conseguiam enxergar, onde ele enxerga, como ele enxerga a beleza.
E isso tem tudo a ver com liderança, que muitas vezes o líder, ele enxerga mais virtude nos seus liderados do que os próprios liderados enxergam em si. Ou seja, é mais uma passagem histórica aqui que traz um grande ensinamento para nós. Em primeiro lugar, para envergonhar aquele que está nos pagando, quem está nos contratando, para que a gente surpreenda positivamente, fazendo coisas magníficas, apesar da adversidade. E o segundo ensinamento, para que a gente desperte o melhor nas pessoas que estão à nossa volta, porque esse é o grande segredo para se construir um time campeão, né? É isso que o Grêmio e o Inter têm que fazer nesse momento Com do Campeonato toda Brasileiro? certeza, Nicolas. É isso que o Inter já fez no domingo, né? E que o Inter parece que buscou uma inspiração, começou a fazer também, né? Sabe que nós, né, inclusive, temos trabalhos com grandes clubes aí a nível nacional, que justamente busca aflorar o talento. Nós sabemos que o comportamento das pessoas é o grande diferencial. Muitas vezes as pessoas até têm talento na arte de jogar futebol, por exemplo, mas elas perdem para o seu comportamento, porque em algum momento passaram por situações muito adversas ao longo da sua própria vida e elas não conseguem sustentar a grandeza em função de um mau comportamento, de uma má conduta, né? E sabe que essa chamada em vergonha que a gente paga, ela é subjetiva, né? Porque tu escuta, tu pensa assim, poxa, eu vou fazer errado, então, eu vou fazer mal o meu serviço e eu vou envergonhar o meu chefe, ou a minha chefe, alguma coisa desse sentido, mas não é, né? É justamente o contrário. É justamente o contrário, mas aí me intrigou porque você disse que a gente tem que fazer o melhor e que muitas vezes o chefe ou o líder enxerga mais as virtudes da pessoa do que ela mesma, né? Então, é uma situação que a pessoa tem que fazer por onde, mas também espera, ou o líder tem que dar o reconhecimento para essa pessoa e para os seus subordinados. Exatamente, é exatamente por aí, Ricardo. Por exemplo, normalmente quando nós somos contratados para prestar um serviço, para entregar, nós temos que gerar um constrangimento fazendo mais do que aquilo que nós somos pagos para fazer. Tem uma regra de Napoleão Hill que diz: faça mais do que você é pago para fazer, que logo estará recebendo pelo que você faz. Mas será que isso constrange mais quem contratou ou surpreende positivamente? Talvez o termo não seria assim, ó, puxa, fiquei feliz. Eu contratei essa pessoa para uma função, ela está fazendo mais. Melhor ainda. Melhor ainda. Ela é o famoso de entregar ou arrancar o uau do nosso cliente, por exemplo. A pessoa que está nos contratando e quando recebe aquilo que ela espera, quando ela recebe mais, normalmente ela fica surpreendida positivamente. Mas a pessoa vai muito também até da própria ética da pessoa. Vou te dar um exemplo. Esses tempos, quando eu fui para a praia, eu voltei e deixei meu carro na lavagem. O carro estava imundo, tinha areia em tudo que é canto e o cidadão me fez o mesmo preço de sempre, que eu levo sempre no mesmo lugar. Eu falei, não vou te pagar a mesma coisa. Eu vou te pagar mais porque o carro está imundo, estava completamente sujo, o serviço tinha ficado impecável. Então nada mais justo do que remunerar a pessoa pelo serviço bem feito. É um exemplo. É quando nós conseguimos entregar além das expectativas, surpreender quem está nos contratando. Essa é a grande dica. Agora o Ricardo perguntou uma coisa também. Como é que funciona a respeito do líder, que deve enxergar além, porque o líder muitas vezes enxerga mais potencial em nós do que nós mesmos. Esse é o papel do líder. E todos nós já passamos por isso em algum momento da vida. Nem que seja lá naquele momento da infância, quando tinha uma pessoa mais velha segurando no banco da bicicleta, enquanto nós não acreditávamos ser capazes de andar sem rodinha, tinha alguém acreditando. Eu tenho um filho de 6 anos que está aprendendo a escrever. Ontem mesmo à noite fazíamos o tema juntos e tinha coisas, movimentos dos números, da escrita dos números, que nós acreditávamos mais do que ele acreditava ser capaz de fazer. E depois de um incentivo, depois de uma palavra de apoio, ele conseguiu fazer. Todos nós precisamos de líderes e o Brasil está carente ultimamente de líderes, né? Nós precisamos de líderes que realmente despertem o melhor das pessoas. Que incentivem, né? E só mais um detalhe em relação a essa questão de fazer mais, né? De fazer a mais. Às vezes algumas pessoas podem pensar assim, eu vou fazer aqui o que eu tenho que fazer e pronto. Sou pago para isso. Sou pago para isso e pronto, né? E para por aí. E talvez por pensar assim, eu não vou fazer para outra pessoa. Eu não vou fazer. Na verdade, a pessoa está fazendo para ela mesma, exatamente, né? É ela que está crescendo, é ela que está... Claro, vai chamar a atenção, vai
né, conseguir um elogio, um aumento, enfim, não sei qual, né, o tipo de benefício que a pessoa vai ter, mas principalmente para ela mesma, né? Nós costumamos dizer que tem 3 grandes tipos de pessoas, né, Rita e ouvintes. O primeiro tipo de pessoas são aquelas que não fazem nem aquilo que se espera delas, nem aquilo para o qual elas são pagas para fazer. E Nem o nós básico. encontramos nem o básico. Elas parecem que não fazem nem aquilo que se espera. O segundo tipo de pessoa são aquelas pessoas que fazem apenas aquilo que se espera que elas façam. Isso nós encontramos com bastante frequência. E alguns dizem que também são pessoas que poderiam, né, se elas quiserem evoluir, elas têm. E o terceiro tipo de pessoa são as pessoas que fazem mais do que se espera, fazem mais do que o combinado. Eu recomendo sempre para que você que esteja nos ouvindo surpreenda as outras pessoas fazendo mais do que aquilo que você é pago para fazer. As pessoas, o mundo corporativo, cada vez menos tem pago para ver. Ah, vou pagar para ver. Não. O mundo corporativo quer ver primeiro para pagar depois. Por isso o título tão capcioso e tão intrigante aí do envergonhar quem nos paga, né? Muito bom. Obrigado, Bozetti. Boa semana. Agradeço, um grande abraço, ótima semana para todos nós. Valeu, Gustavo Bozetti, que participa conosco do quadro Direto ao Ponto.